tá aí? Conectou a jarrinha lá. Aqui eu coloquei água da torneira, mas vocês sempre água destilada. A gente vai acoplar aqui na minha bolsinha de água destilada. Tudo bem? O circuito, esse circuito, ele já é mais tranquilo também de utilizar. Por quê? Para o equipamento funcionar, ele depende de alguns sensores. O circuito ele precisa ser aquecido, então é um circuito com filamento aquecido. Lembra que a gente definiu o alto fluxo como ar quente e úmido, tranquilo? Então eu preciso garantir que meu ar vai sair úmido e quente daqui e vai chegar na narina do paciente com uma umidade ótima. Se eu não conseguir garantir isso, eu não estou fazendo alto fluxo, tranquilo? É bem rígido, porque a gente não tem nenhum efeito fisiológico se a gente não conseguir garantir a umidade ótima. Então por isso o circuito, cada fiozinho azul que eu tenho nesse circuito é um filamento aquecido que está passando incorporado aqui na parede do sistema e está fazendo o aquecimento desse ar. Então, se ele sair de lá a 34, ele vai chegar a 34 na narina do paciente. Mesma coisa para o 37, certo? E aí, eu tenho vários cabos integrados nesse sistema, vários pontos de leitura de temperatura, e esse sistema ele manda feedback para a máquina, aquecer ou reduzir a temperatura. Então, é assim que ele funciona. Aqui eu tenho um pininho, dá para ver o pininho? Que é exatamente o que eu vou encaixar nessa parte de trás, onde eu tenho a entrada para esses dois pininhos. E aí é só escutar um clique, que ele está bem conectado. Tudo bem? Bom, vamos para as cânulas agora. Esse circuito, ele tem um clipezinho também que a gente consegue fixar na roupa do paciente, ou no lençol, na fronha, para não ficar tracionando. E é importante que a gente utilize, porque as cânulas elas são mais frágeis. E na manipulação, principalmente nas trocas, nos banhos, o circuito ele aguenta mais tração. Então, se ele está bem fixado próximo ao paciente, você pode tracionar que ele aguenta. Agora, a cânula, se eventualmente ela tracionar, ela vai rasgar. Tudo bem? Então, sempre trabalhem com esse sisteminha aqui para fixar próximo ao paciente. Sei que não tem, ele fica de roupa, mas pelo menos em alguma coisa próxima ao paciente. Certo? Bom, esse equipamento, ele é homologado para a utilização dessas duas cânulas, a verde e a roxa. Certo? Aqui no Santinês, o pessoal descobriu que a gente tinha alguns clientes em Campinas usando cânula amarela também. E dá certo. Oi? A vermelha também. Ai, Jesus, não me conta. Verdade. Não me conta. Uma criança prematura ficou com vermelho. A gente sabe que, por exemplo, não vou falar porque tá gravando, mas eu tenho clientes em São Paulo que usam também. Ele vai funcionar, mas na teoria ele é homologado para essas duas cânulas, certo? Porque ele é um público pediátrico e adulto. E essas cânulas menores são infantis, certo? Mas a gente sabe da utilização e ele vai super bem, mantém temperatura, então funciona, certo? A cânula, todo mundo já viu essa cânulazinha? Tá calor aqui, né? Tá. Posso ligar o ar? Quer sentar? Eu vou sentar. Senta, ela tá ficando vermelhinha mesmo. Cai não, pelo amor de Deus. Esses dias eu estava em Itapeva, uma pessoa desmaiou no meu treinamento. Eu falei, gente, eu tô desmaiando as pessoas. Tá tudo bem? Tá, tá bem. Qualquer coisa tem uma máquina. A gente coloca A gente já testa se funciona. Depois tem cânula adulta. Tá quente, né? Bom, essa cânula infantil, ela é aramada justamente para evitar a interrupção no fluxo. Então a gente pode tentar torcer, ela é antitorção, certo? Porque na infantil a gente usa fluxos mais baixinhos. Qualquer interrupção do fluxo, a criança acaba descompensando, por isso que ela é aramada. Mas fiquem tranquilas que aqui a gente não tem um aquecimento. O aquecimento do circuito vem até essa ponta da traqueia. A cânula não é aquecida, então ela pode manter em contato com o rosto do bebê. E às vezes, quando eu vi essa cânula a primeira vez, eu tinha uma má impressão que parecia que era aquele coisinho que puxava o pelinho, sabe? Mas ela não puxa o pelinho, é super segura. A fixação dela é através dessas plaquinhas de hidrocoloide. Então a gente tem essa plaquinha, é um hidrocoloide, ela vem com adesivo, a gente cola no rosto do bebê. Se precisar desacoplar para fazer uma higiene facial, para aspirar ou vai pesar a criança, a gente pode desacoplar da cânula e depois a gente retorna ela. Tudo bem? Essa plaquinha a gente vende à parte. Não sei se vocês sabiam, Glaucia. Que eventualmente, se é uma criança com a pele mais pegajosa ou está com muita secreção e acaba soltando, melhor do que ficar fazendo ajustes técnicos ali, gambiarra, a gente troca essa plaquinha. Aí tem a opção de trocar só a plaquinha, para não precisar trocar a cânula toda que é mais cara. Tudo bem? Tranquilo? E aí, a gente tem vários tamanhos. Qual que eu uso? A intenção, a indicação é que a gente sempre escolha uma cânula que vá ocluir a narina da criança em 50%, certo? Por quê? O circuito é de ramo único. Então, a criança vai fazer a fase INS e a fase ES por aqui.
A ideia é que a gente mantenha 50% de porta exalatória, para o meu paciente conseguir exalar o ar. Tudo bem? Então, eu vou chegar lá próximo da criança. Aqui atrás eu tenho um gabarito que me ajuda. E aí, normalmente a gente tem uma parceria com o pessoal da farmácia, porque às vezes olhando por aqui dá um pouco de dúvida. E aí, o que a gente combina com eles? Ó, me libera 2, essa, eu vou lá no leito só pra ver qual que é e já te devolvo uma. Aí, antes de abrir a cânula, chega lá próximo do bebê, analisa qual que é o tamanho e aí devolve uma pra farmácia. Isso funciona bem. É que aqui vocês já têm mão na terapia, vocês já estão usando há mais tempo e fica mais fácil o negócio. Às vezes chega a criancinha e fala, essa é a roxinha mesmo, já sabe qual que é. Certo? Uma coisa também é que esse circuito ele é o mesmo para as cânulas adulto e para as cânulas infantis. Eu vou pedir uma cânula adulto. Posso passar aqui rapidinho? Só para mostrar para vocês, esqueci de pegar. Misericórdia, fazendo uma balança. Na pediatria, como pega dos 29 dias até a criançada maior que eu, que difícil, maior que eu, hein? A gente tem também a possibilidade de usar cânula adulto, certo? Essa daqui é uma P adulto, é muito utilizada na pediatria. O que é a diferença? O circuito vai ser o mesmo. Quando vocês conectarem a cânula por fora, e ela for desse material, vocês precisam usar no modo adulto, certo? Porque aí a gente vai ter diferença de fluxo, diferença de F e de O2. E quando vocês tiverem a cânula aramada, ela vai conectar por dentro do circuito e vocês precisam usar no modo júnior, certo? Eu falo isso porque, se vocês usarem essa cânula no modo adulto, ela vai ficar alarmando obstrução, certo? Porque é um fluxo